Bom, vamos lá, pessoal? Fizeram aí a página 51. Tem que fazer com calma para poder pensar se a palavra é ou não um verbo, se está indicando ou não uma ação, se a gente consegue colocar essa palavra no presente, no passado e no futuro. Então, é uma atividade que demanda tempo. Não quero ninguém correndo para fazer mal feito, não. Tem que pensar, tá? O mundo já tá cheio de gente aí com preguiça de pensar. Não sejamos mais uma dessas pessoas aí preguiçosas, que não querem fazer nada. Vamos botar aí a cuca para funcionar. Então, quem não fez, quem fez rápido, aí, ó, pausa aqui o vídeo para dar tempo de refazer aí bem feita essa atividade. Então, atividade 3, né, da página 51, fala o seguinte. Leia a piada a seguir. Essa terra não dá nem mandioca. Vou começar a leitura, primeiro eu vou ler, tá? Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão não, não dá, não senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca. Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela. É porque mandioca é muito fácil de plantar, a pessoa ela nasce em tudo. Plantar? Bom, se plantar e a coisa é diferente. O caipira, né, ele achou, um camponês, né, não é caipira, não, camponês, ele achou que dar assim, dou de entregar, né, dar é uma coisa, plantar é outra, então ele achou que ele estava perguntando, a terra dá? Não, a terra não dá, mas se você plantar aí é outra coisa, tá? E olha que interessante, pessoal, essa piada. Ele fala assim, não dá nem mandioca, quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela. É porque mandioca é um alimento que é muito fácil de plantar. Onde ele planta, ele nasce, ele cultiva-se, tá? Por isso que ele fala, então não adianta plantar nada, porque se não nasce mandioca, não vai nascer nada, né? Galerinha, o que ele pede na letra A? Para vocês grifarem os verbos que apareceram no texto. Como tem bastante verbo, eu vou começar aqui falando de um verbo que vai aparecer muito nesse texto, que é a palavra dá. Várias vezes aparece a palavra dá. Ó, essa terra dá feijão? Feijão não dá. Dá milho, dá cana, não dá nem mandioca. Então a palavra dá, ela é um verbo. Por que que o dar é um verbo? A palavra dar é um verbo porque quando eu dou, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou dando. Então, eu estou fazendo alguma ação, eu estou fazendo a ação de dar. Tanto que a palavra está escrita dá, mas lembra que a gente pode colocar em outras formas, presente, passado, futuro. Então, dá, dar, dando, dei, dou, são todas da mesma família e elas são verbos. Então, toda vez que aparecer a palavra dá, vocês vão marcar. Então, quem não marcou a palavra dá aí, lê o texto e marca todos os dados. Porque ele na hora que eu for fazer a leitura aqui para marcar, eu não vou falar dele, tá? Porque ele aparece muito, senão toda hora eu vou ter que ficar falando, marca aí o dá, marca o dá, marca o dá. Então, lê o texto e toda vez aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu li aqui por cima, 6 vezes aparece a palavra dá. Então, o verbo dar é uma ação, então a palavra dá vocês devem marcar. Vamos começar então? Eu não vou ficar explicando para vocês porque palavra por palavra é verbo, porque senão a gente vai demorar muito, tá? O que vocês vão levar em conta? Quando eu falar uma palavra que vocês não marcaram, pensem assim, opa, vou pegar essa palavra, vou colocá-la no presente, no passado e no futuro, e vou pensar que ação que ela indica. Por que que ela é um verbo? Então, eu falo assim, eu corri ali no mercado. Eu corri no mercado.
A frase eu corri no mercado tem um verbo. O que eu fiz? Eu corri. Então, o verbo é correr. E, ó, eu corri, eu correrei, eu corro. É uma palavra que eu consigo colocar as 3 formas. Então, sempre vocês têm que pensar dessa forma. Quando eu era criança, que eu estava aprendendo verbo, uma forma de eu tentar localizar o verbo na frase é procurar palavras que eu conseguisse colocar nas 3 formas, no passado, no presente e futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma frase assim. Hoje eu li um livro. Hoje eu li um livro. Então, eu falei uma frase aqui. Então, eu vou tentar localizar qual é a palavra nessa frase que eu consigo colocar no presente, no passado e no futuro e que indica alguma coisa que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Lendo. Hoje eu li um livro. O que eu estou fazendo? Estou lendo. Então, a minha ação é ler. Então, hoje eu li um livro. Então, a palavra li seria um verbo. E nesse caso, hoje eu li, já aconteceu. Hoje eu li. Hoje eu lerei. Tá vendo? Se eu falasse assim, hoje eu lerei, seria no futuro. Então, quando vocês lerem, vocês tentem localizar isso que eu tô falando pra vocês. Eu não vou ficar falando aqui uma por uma porque porque tem muita, então eu vou demorar muito tempo fazendo isso. Mas façam esse exercício, ó, exercita aí a cuca, tá? Vamos raciocinar, vamos pensar, vamos estudar. E a melhor forma que vocês têm de estudar o verbo é fazendo essa brincadeira mental. Então, eu vou falar o seguinte, pessoal. Eu vou ler a frase e eu vou falar qual vocês devem marcar. Qual vocês marcaram, né? Porque vocês já fizeram. Então, o dá eu não vou falar. Vocês marcaram já o dá aí, né? Mas o dá tem várias vezes e o dá, todos os dás tem que marcar. Então, vamos lá. Uma funcionária do Ministério da Agricultura foi fazer pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Não tem. Então, aí, por enquanto, só foi fazer. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Tem 3 palavras. Encontrou, descansando e começou. Encontrou, descansando e começou. Marcaram? Agora é um tanto de dá. Aí os dá, vocês tudo marca, tá? Não vou ficar falando, marca esse dá, marca esse dá, marca esse dá, não. Apareceu a palavra dá, marquem. Essa terra dá feijão? Feijão não, não dá. Não dá não, senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba não. Saiba, vocês têm que marcar, tá? Saiba é um verbo. Saber, vem do verbo saber, que eu saiba, que eu sei, que eu saberei, tá? É o verbo saber. Então, da cana, mas imagine. Imagine também, ó, imaginar, o verbo vou imaginar, estou imaginando, a ação de imaginar. Cana, imagine. Cana não dá, não. Dá. E mandioca, mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Quer dizer, então, que não adianta mesmo plantar nada nela? O quer, vocês vão ter que marcar. Dizer é o verbo de eu digo, tu disses, ele disse, né? Eu direi, tu dirás, ele dirá. Então, o quer dizer, o adianta e o plantar. Plantar também é um verbo. Olha a ação, vou plantar. Vai plantar batata? Vou fazer o quê? Plantar batata. Eu plantei batata, eu plantarei batata. Ó, o plantar de novo na última linha 2 vezes. E tem uma palavrinha aí que é um verbo também, que a palavrinha é, ó, na última linha. Plantar,
bom se plantar, aí a coisa é diferente. A palavra ela é uma palavra, ó, que indica eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, essa palavrinha ela é um pouco mais complexa. Não vou explicar porque que ela é verbo agora, nesse momento, mas eu quero que vocês marquem, né, também, porque ela também é um verbo. Então, eu vou falar só as palavrinhas que vocês marcaram, eu vou seguir a ordem lá do alto até aqui embaixo, só para vocês verem se vocês marcaram todas. E eu vou falando os das também. Tá? Porque eu vou seguir aqui a minha apostila. Então, ó. Foi, fazer, encontrou, descansando, começou, dá, saiba, dá, imagine, dá, quer dizer, adianta, plantar e ok? Então, volta aí o vídeo, se perdeu, vai pausando para ir marcando, tá? Então, questão B, releia esta frase. Esta terra dá feijão, substitua o verbo destacado por outro, sem alterar o sentido da frase. O que vocês tinham que fazer? Trocar a palavra dá por outra do mesmo significado. Então, ó, sugestão. Se tiver dúvida, depois me manda no particular que eu falo se tá certo ou não. Então, por exemplo, eu colocaria assim, esta terra produz feijão, essa terra cultiva feijão, tá bom? Então, aqui a gente parando, ok? Parando aqui nessa página, tá? Virando aí, página 52, vamos falar um pouquinho sobre cardápio. É legal falar sobre cardápio. Então, cardápio, pessoal, quando a gente vai numa lanchonete, num restaurante, a gente tem aí o cardápio, que são as opções do que a gente tem para comer naquele lugar. Existe cardápio na lanchonete, existe cardápio no restaurante, ok? Então, vamos lá. Página 52, cardápio. A feijoada. Gente, vocês sabem como que a feijoada surgiu? Vocês sabem a história da feijoada? A feijoada é o seguinte: quando os escravos vieram para o Brasil, os negros, os africanos vieram para o Brasil, o que acontecia? A vida deles não era legal. Eles não eram tratados dignamente, na verdade, eles não eram vistos nem como seres humanos, pessoal. Os escravos, eles eram vistos como objetos, tanto que eles eram vendidos na praça. Então, o senhor que ia lá comprá-lo, olhava os dentes, olhava, perguntava a idade, olhava se ele era forte, se ele era magro. E aí, pessoal, comprava como se a gente compra um objeto, como se a gente vai comprar uma fruta, a gente não olha o aspecto da fruta. Os escravos, eles eram tratados da mesma forma, eles não eram vistos como seres humanos, eles eram vistos como uma propriedade, como algo para satisfazer ali o senhor. Então, ele vai trabalhar na roça, ou ele vai trabalhar em casa. Então, ele tinha uma determinada função e ele não era visto como pessoa. E aí, o que acontecia, pessoal? Os escravos, eles não podiam comer a mesma comida dos donos das casas, né? E aí, a carne era muito limitada, eles não ganhavam carne. Só que nessa época, o que acontecia? Quando os donos dos escravos matavam um porco, eles não comiam certas partes do porco, eles não comiam a orelha, eles não comiam o pé, eles não comiam essas partes que eles consideravam nojentas. E aí eles jogavam fora. O que os escravos, os negros, passaram a fazer? Passaram a pegar essas partes e misturar no feijão. Foi aí que surgiu a feijoada. Então, quem criou a feijoada foram os escravos, com restos das carnes que os donos deles jogavam fora. Hoje é um prato típico aqui do nosso Brasil, é uma das comidas que eu mais amo na vida, é a tal da feijoada. Mas ela surgiu dessa forma, pessoal. Ela é uma comida criada pelos escravos para matar um pouco a vontade de comer carne, que era um alimento que eles não tinham acesso.
Então, vou fazer a leitura aqui do cardápio, ó. A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da cultura brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e o acompanhamento de verduras e legumes, ela é comumente apontada como uma criação culinária dos escravos, dos africanos escravizados que vieram para o Brasil. Geralmente consumida aos sábados, tá? Então, ó, leia este cardápio. Feijoada. Ingredientes, a sua escolha. Porque é o seguinte, pessoal, eu, por exemplo, quando eu como feijoada, eu não coloco aqui, ó, orelha, pé, rabo, eu tenho um pouco assim, eu confesso que eu tenho um pouco de nojo. Meu pai com a minha mãe amam, mas eu não consigo comer. Tanto que quando a gente faz feijoada, a gente faz em 2 panelas, faz uma panela para os meus pais e uma panela para mim com a minha irmã, porque nós duas não comemos. Então, esse cardápio aqui que tá escrito a sua escolha, é porque você pode escolher ou não quais ingredientes vai ter na sua feijoada. Por esse motivo que eu falei, eu não como rabo, eu não como pé, eu não como orelha. Então, você pode escolher aquilo que você quer que coloque na sua feijoada. Então, vamos lá? Feijoada, ingredientes, a sua escolha. Carne seca, linguiça calabresa, paio, costelinha suína, orelha, pé, rabo, bacon. Bacon, pode botar bastante bacon na minha. Entrada. Entrada é o que vem primeiro, tá? Então, quando você chega, geralmente eles te servem uma entrada, que é aquilo que antes do prato principal, né? Que é o torresminho. Acompanhamento é o que vai vir junto com a feijoada. Arroz, farofa, couve, torresmo. E de sobremesa nós teremos salada de frutas, gelatina colorida e sorvete, escolha 2 sabores. Então, aqui nós temos um cardápio de um restaurante que serve só feijoada. Então, você escolhe quais os ingredientes da tua feijoada, para que monte seu prato. De entrada, você vai receber ali os torresminhos. De acompanhamento com a tua feijoada, você vai ter o arroz, a farofa, a couve e o torresmo, que é o típico, e ainda tem ali a escolha da sobremesa. Então, página 53, vocês farão a página 53, que tá tranquila, tá? Vocês farão a página 54, que tá bem legal, vocês vão amar. E aí, aqui na apostila, a gente vai parar na página 54, que a página 55 já é matéria nova. Terminado a página 54, vocês vão pegar lá o livrinho de atividades, colocar em língua portuguesa. Vocês farão as páginas 22, 23, 24, 25 e 26. Tá joia? Então, vocês vão fazer até a página 26 do livro de atividades e até a página 54 da apostila, tá joia? E à noite a gente vai entrar com aula online falando sobre folclore, tá? Então, a nossa aula online hoje à noite vai ser sobre folclore. Se vocês já quiserem fazer ler um pouco aí sobre lenda, sobre parlenda, trava-língua, já vai se adiantando, tá joia? Desculpa. Não deu. Então, um beijo pra vocês e a gente se vê à noite, tá bom? Até mais tarde.